Mas eu estava ali um pouquinho e abri no YouTube, está passando um culto da nossa igreja lá em Curitiba, e agora o meu filho Rômulo começou a pregar, está pregando lá, eu estava assistindo assim, né, babando, assim, sabe, né, ver os filhos pregando, porque a nossa igreja lá, nós completamos, esse dia perguntaram para mim, Pio, quando começou a comunhão cristã? Eu falei, há 2000 anos atrás, com um jovem chamado Jesus Cristo de Nazaré, né? Essa igreja também, né? Há 2000 anos atrás começou com Jesus. Mas nós nos organizamos há 28 anos atrás. E eu raramente ficava final de semana fora de Curitiba. Chegou um dia que eu tinha uma programação fora do Brasil. Eu peguei o avião em São Paulo segunda-feira. De manhã eu estava no Canadá. Preguei terça-noite, quarta-noite no Canadá. Quinta de manhã fui aos Estados Unidos, preguei quinta-noite nos Estados Unidos. Sexta-noite peguei o avião, sábado às 2 horas da tarde estava em Curitiba. E aí domingo estou no culto. E aí, pastor, como foi a semana? Foi boa? Foi boa. Onde que eu estou? Que lugar é esse? Eu me esforçava muito para estar no final de semana. Mas graças a Deus agora tem uma equipe lá que toca, né? Que estão ministrando, servindo ao Senhor com alegria. Então a gente pode agora ser mais sossegado, mais tranquilo, e podemos ficar, né, no final de semana em alguns lugares, algumas igrejas. Graças a Deus por isso, louvamos ao nosso Pai. Quando nós, líderes, organizamos assim uma reforma, colocamos cadeiras, poltronas e tal, vocês sabiam que a gente faz isso só por uma única razão? Por amarmos vocês? Sabia disso? Quando você entra aqui nessa igreja, vê o ar-condicionado, vê estacionamento, vê estrutura, eu tenho certeza que no coração dos líderes dessa igreja só tem uma motivação: servir vocês, ser bênção na vida de vocês. Eu fico pensando se os nossos governantes municipais, estaduais, federais, retornasse para a população os impostos que a população paga, imagina que a gente viveria de uma forma assim bem, né, maravilhosa, se eles retornassem 50% do que é retornado do seu dízimo, da sua oferta para você mesmo. Você sabia que o seu dízimo, a sua oferta não abençoa o pastor, abençoa você? Né? Você recebe de volta todo o conforto, toda a provisão, toda a proteção. Então é muito bom entrar num lugar desse assim e ver o carinho, ver o mimo, né? Ver a excelência, ver o cuidado, tudo isso pensando em cada um de vocês. É uma expressão de gratidão pela sua generosidade, pela sua participação, pelo seu zelo para com a igreja local. Graças a Deus por isso. Na primeira ministração, eu falei sobre o nosso propósito, que é revelar Cristo Jesus. Na segunda ministração, eu estava falando sobre entendermos a eficácia do sangue de Cristo Jesus. Quando nós entendemos a eficácia do sangue, nós não aceitamos a acusação de Satanás, porque o sangue de Cristo Jesus nos purificou. E aí não existe mais condenação sobre as nossas vidas. Você pode ir e vir, você pode dormir, amanhecer, trabalhar, tudo que você faz debaixo de uma certeza, de uma consciência pura, de que você está justificado pelo sangue de Cristo Jesus. Não há condenação nas nossas vidas. E hoje na verdade, eu quero trazer a melhor mensagem de todas que eu preguei até agora. Lá em Curitiba eu sempre brinco com a igreja, eu digo o seguinte: igreja, hoje eu vou pregar a melhor mensagem que eu já preguei nessa igreja. De vez em quando os pastores, alguns meus falam, pastor, não foi a melhor não, né? Mas alguns dizem assim, não, essa foi boa, essa estava muito boa. Eu quero pensar com você hoje sobre a igreja. Então falamos sobre o propósito nosso, revelar Deus, revelar Jesus, a eficácia do sangue. Agora vamos ver um pouquinho igreja. Quem nós somos? Por que nos reunimos? Por que existimos sobre a face da terra? Aonde está toda essa essência da igreja, do nosso trabalho, do nosso esforço, do nosso zelo, da nossa dedicação? Vamos ver
esse segredo chamado Igreja do Senhor Jesus Cristo. Quando nós entendemos o que é a Igreja do Senhor Jesus Cristo, nós vamos entender a força da igreja, a autoridade da igreja, a obra da igreja, a centralidade da Igreja do Senhor Jesus. A primeira verdade que necessitamos entender é que o fundamento da igreja não é uma ideia, não é um conjunto de dogmas, não é um conjunto de doutrinas, não é um conjunto de regras. A centralidade da igreja, o fundamento da igreja é uma pessoa. Essa pessoa é Jesus Cristo de Nazaré, aleluia. Nós estamos alicerçados em Cristo Jesus, fundamentados em Cristo Jesus. Então Jesus é o fundamento e o fundador da igreja, Jesus é o autor da nossa fé, Jesus Cristo deixou sua mensagem num livro chamado Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, e ali na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, Ele se revela a nós, Ele abre o peito, Ele abre o coração, Ele diz quem Ele é e quem nós somos igreja, quem nós somos como igreja para Ele. Embora o cristianismo, como já vimos aqui, não seja uma religião, mas se fosse comparado com as religiões existentes, o cristianismo é a única religião que tem um único fundador que morreu, mas está vivo. O único. Se cristianismo fosse religião, é a única religião cujo fundador morreu, mas está vivo para todos sempre. Aleluia. O fundamento do cristianismo é a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus. Eu quero ler com você Lucas capítulo 24. É uma história linda. Eu não sei se você teve tempo hoje ainda de fazer o seu devocional, mas vamos ler 24 de 1 a 6. Olha que história maravilhosa. No primeiro dia da semana, que dia? Primeiro. Por que nós nos reunimos no primeiro dia da semana? Para celebrarmos a ressurreição de Jesus, no primeiro dia da semana. De manhã, bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Por quê? Porque Jesus morreu na sexta-feira à tarde, não deu tempo de fazer aquele embalsamamento com especiarias, ele foi rapidamente colocado no túmulo, fechou a porta, porque já estava chegando às 6 horas da tarde, e aí o judeu não podia fazer nenhuma obra depois desse horário. Mas então, no primeiro dia da semana, depois do sábado, elas foram lá, disseram, a gente vai lá, agora fazemos todo esse preparativo no corpo dele. E aí o texto diz que haviam preparado essas especiarias aromáticas. Encontraram removida a pedra do sepulcro. Por que a pedra estava removida? A pedra estava removida porque não é o seu esforço que leva você até Jesus. É Jesus, com amor, com a graça dele, que veio até você. A pedra está removida. Mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, quantos de vocês sabem que existe o de repente de Deus nas nossas vidas? Tempo atrás eu preguei uma mensagem sobre o de repente de Deus. Eu fiquei assim, de boca aberta. Quanto de repente tem? Existe processo. Existe semeadura e colheita, existe semeadura e colheita. Mas também existe de repente. Existe de repente. E o texto diz que de repente 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas dentro do sepulcro. Amedrontadas, claro. Você não ficaria amedrontado? Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Por que vocês estão procurando uma pessoa viva no cemitério? Por que vocês estão fazendo isso? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Lembre-se do que ele disse quando ainda estava com vocês na Galileia. Queridos, aqui nós encontramos a primeira manifestação de Jesus Cristo depois da sua crucificação, depois do seu sepultamento. A pergunta dos seres angelicais às mulheres foi: por que vocês estão procurando uma pessoa viva em um túmulo? Ele não está aqui. Jesus Cristo ressuscitou, aleluia. Amados, a igreja primitiva, os apóstolos, eles tinham uma mensagem
para que eles pudessem falar sobre o triunfo de Jesus, o amor de Jesus, a graça de Cristo Jesus, a bondade de Jesus, eles tinham que pregar sobre a ressurreição. Jesus ressuscitou dentre os mortos, Ele não está aqui. Todas as vezes que um cristão busca um Jesus derrotado, um Jesus fracassado, ele não encontra. Nem mesmo a morte pôde vencê-lo, pôde derrotá-lo. Jesus, Ele é vencedor. Você somente vai achar Jesus Cristo exaltado, glorificado, honrado, vitorioso. É este Jesus que é o fundamento da igreja. Se o fundamento, se a raiz é assim, é claro que a árvore chamada igreja, os frutos da igreja também é de glória, é de bênção, é de vitória, de exaltação e não de derrota. É maravilhoso sermos membros da igreja do Senhor Jesus. Aqui está a base da nossa fé. A ressurreição de Jesus Cristo é a base da nossa fé. Aqui está o centro da nossa mensagem, a ressurreição de Jesus Cristo. Aqui está a certeza do nosso triunfo, a ressurreição de Jesus Cristo. Aqui está a nossa certeza de que nada poderá nos derrotar, a ressurreição de Jesus Cristo. Aqui está a garantia da nossa justificação, a ressurreição de Jesus Cristo. Por essa razão, nós estamos nos aproximando do maior evento futuro da humanidade, que é o encontro da igreja com o Senhor Jesus. Aleluia. Brevemente, este mesmo Jesus Cristo que ressuscitou, Ele está voltando, a igreja será arrebatada, nós vamos nos encontrar com Ele nos ares, e vamos permanecer com Ele para sempre, para sempre. As pessoas perguntam para mim e falam: Pio, você fala muito pouco sobre escatologia, você prega muito pouco sobre Apocalipse. E eu digo: então você tem 2 minutos, deixa eu pregar Apocalipse para você. Tenho 2 minutos, então senta aí. A pessoa senta, eu digo: existe o bem, Deus, existe o mal personificado em Satanás. O mal pensa que pode vencer Deus, Deus simplesmente vai fazer assim, pum, derrota o mal e nós vamos triunfar para sempre. Esse é Apocalipse. Esse é Apocalipse. É claro que tem muitos detalhes, é claro que tem bastante informações, mas precisamos ter esta convicção inabalável, inalienável. Nós somos mais que vencedores. Meu irmão, você não será derrotado. As pessoas dizem: a igreja vai passar pela grande tribulação? Eu digo assim: irmão, eu tenho a minha interpretação escatológica, é minha. Você pode até jogar no lixo. Qual que é a sua, pastor? Quer saber? A minha interpretação é a seguinte: Jesus Cristo, Ele já sofreu, Ele foi açoitado, Ele foi maltratado, Ele foi cuspido, Ele foi desprezado. E nós somos o corpo de Cristo, e o corpo de Cristo não vai sofrer 2 vezes. Não vai sofrer 2 vezes. Então nós não vamos passar por esse tormento, por essa tribulação, por essa angústia. Não vamos. Nós seremos arrebatados, vamos encontrar com Ele nos ares. A Bíblia diz que aquele que detém o anticristo, vai ser tirado da terra. Quem é que detém o anticristo? É o Espírito Santo que está na igreja. Pastor, eu não entendo a parábola das 10 virgens. É muito simples, são 10 virgens. 5, que é o número da graça, 5 virgens têm azeite. Quem que é o azeite? É o Espírito Santo. Quem é que tem o azeite? A igreja do Senhor Jesus. Quem são as outras 5 virgens que não têm azeite? Israel. E aí ele vai, a segunda vinda de Cristo Jesus, que virá juntamente conosco, virá para Israel. A Bíblia diz em Romanos: e todo Israel será salvo, porque é deles os profetas, é dele as promessas. Deus tem um quezinho, Deus tem algo especial com eles, amém. Só que eu e você somos membros do corpo de Cristo Jesus. Isto é igreja, a igreja do Senhor Jesus. Olha por gentileza esse texto de Apocalipse capítulo 22, 16 e 17. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, e a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem:
vem. E todo aquele que ouvir, diga, vem. Quem tiver sede, venha, e quem quiser, beba de graça da água da vida. Esse é o maior evento futuro que existirá na história de toda a humanidade, o encontro da igreja com o Senhor Jesus nos ares. Graças a Deus por isso. O meu primeiro ponto para nós estudarmos um pouquinho, para nós pensarmos um pouquinho é: a igreja, ela é o centro do universo. Por que eu faço essa afirmação dizendo que a igreja é o centro do universo? Porque a palavra de Deus declara esta verdade. Venha comigo, por gentileza. Colossenses 1, 15 a 18, fala a respeito desse Jesus que ressuscitou, desse Cristo crucificado. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Ele já é assim, é um fato. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Neste exato momento, o seu coração está batendo 60, 70 vezes por minuto aí, o sangue está circulando, entrando lá nas veias, nas artérias, entrando lá nos capilares, você está respirando. Sabe por quê? Porque ele sustenta você. A Bíblia diz: todas as coisas nele subsiste, nele são sustentadas. Queridos, nós não estamos aqui ao léu, nós não estamos aqui por acaso, nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo, estamos sustentados por Ele. Ele subsiste todas as coisas, Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia, aleluia. O texto sagrado diz que Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. A palavra grega para imagem aqui significa a figura, a semelhança. Quando é aplicado a Cristo Jesus, está dizendo, ele tem a natureza divina, ele tem os atributos divinos, ele é de absoluta excelência moral, ele é perfeito, perfeito, perfeito. Isso que é a imagem de Deus. A igreja não está na periferia da sociedade ou do mundo ou do universo, não. Ao contrário, a igreja do Senhor Jesus Cristo ocupa o centro dos acontecimentos. A igreja é possuidora da mensagem de misericórdia, da graça, da justiça, do amor, do perdão. A igreja é possuidora da mensagem da vida eterna. A igreja é possuidora da mensagem que conduz o homem à presença de Deus. A igreja é a coluna da verdade. A igreja subsiste para sempre. O cabeça da igreja é o próprio Senhor Jesus. Ele é o único que tem todo o poder nos céus e na terra. Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Se ele tem todo o poder, quanto poder tem o diabo? Só aquele que você dá a ele. Jesus Cristo. Amados, a igreja propõe vida para as pessoas que querem vida abundante. A igreja propõe paz para as pessoas que querem paz. A igreja propõe felicidade para as pessoas que querem ser felizes. A igreja propõe unidade para as pessoas que querem andar em unidade, em comunhão. A igreja propõe triunfo para as pessoas que querem triunfar com Cristo Jesus. A igreja entrega tudo aquilo que ela promete. A igreja não tem nada a ver com as companhias de celular, nada. A companhia de celular diz que vai ter tantos giga não sei o quê, mas elas não entregam. Não é assim? Você paga, mas eles não entregam. É como se você fosse comprar uma dúzia de ovos e levasse 9 para casa e diz, mas só tem 9. Não, mas é assim mesmo, tem que pagar 12. Não é? A igreja não. Aquilo que você como igreja prometer para uma pessoa, você pode chegar e falar assim, Jesus te ama. Jesus, ele morreu na cruz, ele salva você, ele restaura a sua família. Pode dizer com toda confiança que você está entregando uma verdade para aquela pessoa. Isto é assim, é fato.
O mundo está sendo alcançado pela igreja. A igreja, ela não condena as pessoas. A igreja ama as pessoas. Por isso eu amo a igreja. É maravilhoso ser membro da igreja. Eu estava conversando com um irmão, ele é proprietário de um restaurante. Falou: Pio, eu precisava trocar uma ideia com você, vem fazer um lanche aqui comigo e tal, vamos bater um papo. Eu fui lá. Depois que conversamos, ele falou: Pio, tem um amigo meu aqui, ele é inglês, ele é um grande sommelier, um grande conhecedor de vinhos. E ele está sentado sozinho ali e tal. Eu falei que depois ia sentar lá com ele. Vamos lá sentar com ele? Eu falei: vamos. Aí sentamos na mesa. Aí, esse dono do restaurante me apresentou. Falou: olha, esse aqui é o Pio, pastor, tal, não sei o quê. Ah, você que é o pastor Pio, tal, não sei o quê, né? Sou eu, tal. Ele fala português assim um pouquinho, tal, então a gente só conversava em inglês ali. Aí ele falou assim: pastor, qual é a sua posição em relação ao movimento LGBT? Eu falei: eu não tenho posição nenhuma. Como assim? A minha irmã é evangélica, ela frequenta uma igreja ali perto de Londres, ela mora numa cidadezinha perto de Londres, e ela sempre tem umas posições, ela tem umas gritarias e tal. Eu falei: não tenho posição nenhuma. Qual é a sua posição em relação a Black Lives Matter? Eu falei: nenhuma. Mas como assim? Eu falei: nenhuma. Eu falei para ele: escuta, a igreja do Senhor Jesus não precisa ser a advogada do Senhor Jesus. Jesus não precisa de defensores. Você acha que Jesus precisa que você defenda Ele? Não. Porque é a política, porque essa... Quem é que constituiu esses pastores para ficar defendendo a igreja, defendendo Jesus? Eu falei para ele: se Jesus estivesse caminhando na Avenida Paulista, em São Paulo, e tivesse a passeada, né, a parada gay, Jesus estava andando ali. E se alguém perguntasse: o que você diz disso? Jesus: nada. Nada. Mas, Senhor, qual é a posição da igreja? Não, a igreja não tem nada a ver com isso. Como assim? A igreja só tem uma mensagem: quando você estiver cansado, sobrecarregado, triste, infeliz, amargurado, quando você estiver cansado, derrotado, vinde a mim e eu te aliviarei. Essa é a mensagem de Jesus. Aleluia. Essa é a posição da igreja. Nós não estamos aqui para condenar ninguém. Você está cansado dessa vida? Você está cansado de ser escravo da maconha, do álcool, da pornografia, da mentira, do engano, da enrolação? Você está cansado disso? Venha para Jesus. E Ele vai trazer alívio, Ele vai te dar paz, Ele vai te dar consolo, Ele vai restaurar a sua identidade. Você poderá chamar Deus de Pai, você poderá chamar Ele de meu irmão, Jesus, meu irmão mais velho. Queridos, isso é igreja. Eu amo a igreja. Por isso é fato que existe uma grande diferença entre a igreja e o mundo. Claro que existe. O próprio Senhor Jesus Cristo disse em João 16:33, Ele disse: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Em Jesus você tem paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. Jesus Cristo disse: em mim vocês têm paz. No mundo você tem aflição. Pastor, o senhor está pregando assim, eu acho que a sua mensagem é mais motivacional, mas Jesus disse que no mundo nós teremos aflições. Eu disse para o irmão: o que você está fazendo no mundo então? Por que você não vem para Jesus? Saia daí. Saia daí. Olha o que Jesus diz: em mim você tem paz, no mundo você tem aflição. Saia do mundo e venha para mim. Saia do mundo e venha para a igreja. Por isso Jesus Cristo diz que nós não somos do mundo. Ou seja, estamos no mundo, mas não pertencemos ao mundo. Nós não dependemos, amados, do mundo. A nossa fonte de sustento não vem do mundo, não vem. Eu costumo brincar assim, quando vamos fazer imposto de renda, misericórdia, imposto de renda.
Vamos fazer um imposto de renda. Existe uma pergunta no imposto de renda que ela foi desenvolvida, ela foi arquitetada, ela foi construída, ela foi elaborada, ela foi pensada por uma mente infernal. Que pergunta é essa? Quantas fontes de renda você tem? É uma pergunta feita no inferno. Sabia disso? Foi lá. Aí você diz, bom, eu tenho 2 casas de aluguéis, eu tenho aposentadoria, eu tenho mais o meu negócio, então eu tenho 4 fontes de renda. Não. Nós só temos uma fonte de renda, amados. Só temos uma fonte de renda. A nossa fonte de renda é o nosso Pai Celestial. A Bíblia diz que toda boa dádiva vem do Pai das luzes. A nossa fonte de renda é o Pai do Senhor Jesus. Só temos uma. Existem alguns canais de distribuição dessas fontes? Existe. Um aluguel, isso, aquilo. São canais, mas fonte só uma. Não cai nessa conversa que você tem várias fontes de renda. Não, só temos uma fonte de renda. Por isso Jesus Cristo convida todos. Vinde a mim todos vocês que estão no mundo, cansados, sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Somente em Cristo Jesus existe descanso para as nossas almas. As drogas não darão descanso a ninguém. O sexo ilícito não te dará descanso. A fama não te dará descanso. O dinheiro não te dará descanso. A posição social não te dará descanso. Nada disso te dará descanso. A fonte do verdadeiro descanso é somente uma: Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Queridos, isso precisa ficar claro dentro de nós, igreja, dentro de nós cristãos. Eu estou muito estressado, vou fazer um passeio, aí eu vou descansar. Não! Você vai fazer o passeio para revelar Jesus. Mas o descanso, não existe descanso sem confiança. Não existe confiança sem conhecimento. Você conhece Ele, você confia nele e você descansa. A Bíblia Sagrada diz que Pedro, no outro dia, seria apresentado lá às autoridades. Ele estava preso e ele estava dormindo. Chegou o anjo, toca nele e diz: ei, Pedro, acorda. Pedrão, acorda aí. Acorda. De repente ele estava solto. Coloca aí a sua túnica, a sua capa, vamos embora. Você estaria dormindo se soubesse que no outro dia, às 8 horas da manhã, você seria executado? Mas Pedro estava dormindo. Isso é descanso. E por que ele descansava? Porque tinha uma palavra. Que palavra? Quando você for velho, Jesus havia dito para ele. Ele não era velho ainda. Então não tinha inferno que pudesse tirar a vida dele. Você tem o conhecimento da palavra, você tem a confiança, aí você tem o descanso. É assim, queridos. A Bíblia diz: no mundo as pessoas terão aflições, mas em Jesus Cristo nós temos paz. Então, saia do mundo, venha para Jesus. Saia do mundo, venha para a igreja de Cristo Jesus. Portanto, a maravilhosa notícia é que Jesus Cristo está na igreja. Ele é o cabeça da igreja. Amados, de repente você está chegando aqui, um novo convertido, nasceu de novo há pouco tempo. Deixa eu revelar um segredo dos bastidores dessa igreja aqui para você. Não existe na face da terra nenhum homem, nenhuma mulher que seja capaz de liderar uma igreja. Sabia disso? Não existe, nós não somos capazes. Não existe. Isso aqui é uma obra espiritual, é uma obra divina. Quem cuida, quem organiza, quem agenda todas essas coisas aqui é Deus, é o Espírito Santo de Deus. Os líderes, nós somos pessoas usadas por Deus, nós nos rendemos a Ele, nós nos entregamos a Ele, e Ele faz. Estamos conversando há pouco, dizendo o seguinte: imagina, vamos pegar o exemplo lá de Curitiba. No final de semana passa no nosso templo 7, 8 mil pessoas, sábado e domingo. Multidão, todo final de semana, todo final de semana, todo final de semana, todo final de semana. Por quê? Porque eles vão ver lá um pio. Eles estão pensando assim: eu não quero ouvir nenhum pio. Não é? Você acha que eles vão lá porque querem me ouvir? Não. Porque o louvor? Não. Porque tem ar-condicionado? Não.
Vamos imaginar o seguinte, vamos colocar aqui Paul McCartney este final de semana cantando aqui, fazendo um show. Todo mundo vem aqui. Na semana que vem de novo, todo mundo vem. Semana que vem de novo, e de novo. Depois de 4, 5 semanas você diz, eu não vou lá não, já fui 3 vezes. Não é assim? Só que na igreja não. Você vem um final de semana, você vem no outro, você vem no outro, você vem no outro, você traz um amigo, você convida mais alguém, você diz, uau, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E você fica animado, você fica empolgado, porque você sabe que você vai receber um pão sagrado, um pão espiritual, que nutre, que sustenta, que alegra, que faz você viver uma vida abundante e graciosa, na presença de Deus, todos os dias da sua vida. Esse é um mistério chamado igreja, esse é um segredo chamado igreja do Senhor Jesus. Por isso que Jesus diz aqui em João 17:16, eles não são do mundo, como eu também não sou do mundo. Ele está dizendo para mim e para você, ei, vocês são ETs, vocês não são do mundo. Queridos, nós não somos do mundo. Nós estamos passando aqui, somos transeuntes. É certo que nós vamos morar no mundo. Você sabia que você não vai morar no céu, né? Sabe disso, né? Você não vai morar no céu. Haverá um novo céu, uma nova terra, e nós viveremos com o Senhor Jesus aqui para sempre. Só que é um novo céu, uma nova terra, um Rio de Janeiro muito mais bonito ainda, uma Curitiba mais fresquinha ainda, né? Um novo céu, uma nova terra. Mas nós estamos aqui não para dependermos deste mundo. Jesus Cristo afirma que os cristãos não são do mundo. Assim como ele, Jesus Cristo não é deste mundo. A aflição é para aqueles que são do mundo. A aflição é para aqueles que dependem do mundo. A aflição é para aqueles que vivem a vida do mundo. Mas nós que pertencemos ao corpo de Cristo Jesus, nós não pertencemos ao mundo. Por essa razão, os cristãos que são membros do corpo de Cristo Jesus não devem viver em aflição, pois Jesus disse que a aflição existe no mundo e não nele. Nele existe paz. Por isso, todos aqueles que querem deixar o mundo e se tornarem membros do corpo de Cristo Jesus, podem fazê-lo. Deixar a vida de aflição é uma escolha pessoal. Pertencer à igreja de Cristo Jesus é uma escolha pessoal. Como se tornar membro então do corpo de Cristo, pastor? Me explique, por favor, me ensine. Eu quero sair do mundo, eu quero pertencer a Cristo Jesus, eu quero essa paz na minha vida. João capítulo 1, versículo 12, olha que texto maravilhoso. Contudo, aos que o receberam Jesus, aos que creram em Jesus, creram no seu nome, Deus deu-lhes o direito de se tornarem em filhos. Eu creio e eu recebo. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus, que Ele nasceu da Virgem Maria, que Ele cresceu em Nazaré. Aos 30 anos Ele foi batizado no Rio Jordão, o Espírito Santo veio sobre Ele. Por 3 anos e alguns meses Ele andou por toda a terra fazendo bem. Depois ele foi crucificado, foi sepultado, ressuscitou. Depois que ele ressuscitou e teve um corpo glorificado, ele andou aqui na terra por 40 dias, atravessando parede, comendo pão, comendo peixe, conversando com as pessoas. Depois de 40 dias ele foi elevado, ele foi assunto aos céus. Ele está assentado à direita do Pai, cheio de glória, cheio de poder, cheio de verdade, cheio de majestade. Ele intercede por nós, Ele nos ama, Ele cuida de nós, Ele cuida de você, meu irmão. O vento é forte, Ele cuida de você. As ondas são bravias, Ele cuida de você. A notícia não está tão boa, Ele cuida de você. É assim que vivemos a vida. Ao crer em Jesus e dizer, eu recebo Jesus, verbalize e declare, eu recebo Cristo Jesus como meu Senhor e Salvador. Nesse exato momento acontece um milagre no mundo espiritual. O seu espírito novamente recebe o Espírito de Deus, recebe o pneuma, a vida divina. Agora você passa a ser uma nova criação no seu espírito. Você se conecta com Deus novamente. Você foi regenerado, você nasceu de novo em Cristo Jesus. Você agora é filho amado de Deus, filha amada de Deus. Você é herdeiro de Deus, você é herdeira de Deus. Você é uma outra pessoa. É certo que a sua alma permanece a mesma. A sua mente, vontade, emoções, que é a alma. Como que é formada a sua alma? Mente, intelecto, vontade e emoções. E aí então tem uma briguinha
entre esse espírito vivificado e a sua alma. Mas você vai renovando a sua alma como? Pela palavra. Bíblia de manhã, Bíblia de tarde, Bíblia de noite, Bíblia de manhã. Ouça o Fragale de manhã, o Pio de tarde, o Fragale de noite, ouça o Pio de manhã, e vai renovando, vai lavando. Eu era adolescente e eu vi numa revistinha, uma ilustração que me impactou. Num vilarejo, lá na China. Vilarejo bem pobre. Lá embaixo um riachozinho, onde eles pegavam água, onde as mulheres lavavam roupa, lavavam os utensílios domésticos. E uma anciã teve um encontro com o Evangelho e creu e recebeu Jesus. As demais pessoas desprezavam ela. Não tinha Bíblia, não tinha nada. Mas ela orava, ela falava com Deus, ela aprendeu uns 2 corinhos lá, ela cantava em chinês. E diziam, a vovozinha está ficando louca. Aí até que chegou um missionário e trouxe lá alguns capítulos só do Evangelho de João. E começou a ensinar, dizendo, vocês precisam memorizar, precisam decorar esses textos, porque eu vou pegar esses textos aqui, vou levar para uma outra vila depois, vão memorizando isso aí. E as pessoas dizem assim, eu já li tudo, já vi, já decorei, já memorizei, já recitei, já cantei, mas parece que nada muda na minha vida. Essa anciã chegou na sua casinha, no seu casebre, pegou um balaio, um cesto de bambu, estava cheio de teia de aranha, toda empoeirada, ela não usava há muito tempo. Colocou no ombro e desceu lá, passou dentro do rio, como se fosse encher ele, colocou de novo e voltou para casa. Todo mundo ficou olhando e falou, bom, ficou louca. Ela fez isso 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, até que pararam ela. Falou, vovó, o que você está fazendo? Você acha que você consegue coletar água com esse balaio? Ela falou, não, esse balaio somos nós, eu e você. O rio é a palavra. Quando eu peguei esse balaio e passei pela primeira vez no rio, ele estava todo sujo, empoeirado, cheio de teia de aranha. Agora que eu fiz já umas 4, 5 vezes, olha aqui, está limpinho. Mesmo que a água não tenha ficado nele, mas pelo fato de ter passado por ele, o purificou. Mesmo que você não memorize a Bíblia, não memorize versículos, não memorize muita coisa, você diz, eu esqueço, mas todas as vezes que você se assenta aqui, todas as vezes que você ouve uma palavra, ela passa por você, ela vai lavando, vai tirando a teia de aranha, vai tirando mosquito morto, vai tirando perna de barata, ela vai limpando você, e vai. De repente você olha e diz, uau, eu estou limpinho, pela palavra que vai passando nas nossas vidas, amados. Então, crer e receber Cristo Jesus, basta eu crer e receber Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, eu me torno em filho de Deus, em filha de Deus, é uma decisão, é uma escolha. Mas como crer e receber? Crendo no coração e declarando com a boca. A Bíblia Sagrada diz, Romanos 10:10, olha ali Romanos 10:10, pois com o coração se crê, eu creio no coração, isso é uma verdade para mim, e com a boca eu declaro para a salvação. Com o coração se crê para a justiça. Você sabe que justiça é um estado perfeito, um estado aprovado por Deus. Ele nos fez justiça, Ele nos fez justo. Esse estado aprovado por Deus por crermos e confessarmos que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Mateus 10:32 diz, quem pois me confessar, disse Jesus, quem pois me declarar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. A palavra confessar aqui significa admitir, declarar, aceitar, concordar. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quero que você fique bem livre. De repente você já é um líder, um pastor, um bispo, um arcanjo, um querubim, não sei. Já subiu todas as escalas aí. Mas você nunca confessou Jesus publicamente. Seu pai era evangélico, você cresceu na igreja, se batizou, foi recebido na igreja e foi crescendo, mas você nunca publicamente disse assim, eu recebo Cristo Jesus como Senhor e Salvador pessoal na minha vida. Tem alguém aqui que nunca fez isso? Tem alguém? Faça assim, com a mão assim. Pode fazer sem vergonha. Todos já fizeram publicamente.
graças a Deus. Esses dias eu fiz esse momento na nossa igreja, e tinha umas 40 pessoas lá, na igreja. Falou, pastor, eu nunca fiz isso publicamente. Falei, fiquem em pé aí, então, vamos gritar todos juntos aqui. Eu recebo Jesus Cristo, eu recebo Jesus Cristo. Eu declaro que Ele é meu Senhor, meu Salvador. Porque nós precisamos confessar com a nossa boca. A Bíblia diz, declare isso, que você crê, você confessa e você se torna filho de Deus. Ou seja, você é batizado, você é inserido no corpo de Cristo. No corpo de Cristo, amado, só tem aqueles que nasceram de novo. Não tem aqueles que são simpatizantes ao Evangelho. Eu sou simpatizante ao cristianismo, ao Evangelho. Eu frequento a igreja há 50 anos. Mas sabe, eu estou ali porque eu gosto do jeitinho dos crentes. Eles são amorosos, eles são queridos. Não. Tem que nascer de novo, é a regra. Tem que nascer de novo, é o que Jesus disse para Nicodemos. Nicodemos, importa nascer de novo. E agora que nós estamos batizados na igreja, por termos crido e recebido Jesus Cristo, existe uma diferença entre a igreja e o mundo. Alguém pode pensar, por que eu devo deixar a vida do mundo e passar a viver a vida de filho de Deus e filha de Deus? Porque existe uma grande diferença entre o mundo e a igreja. Alguns exemplos. O mundo dança para se alegrar, a igreja dança porque é alegre. O mundo educa e afasta as pessoas de Deus, a igreja educa e aproxima as pessoas de Deus. O mundo cada vez mais isola as pessoas das pessoas, a igreja cada vez mais vive em comunhão, em unidade entre as pessoas. O mundo cada vez mais está indiferente com as pessoas, a igreja cada vez mais se importa com as pessoas. O mundo busca bens materiais para serem independentes de Deus, a igreja possui bens materiais e depende ainda mais de Deus. O mundo cada vez mais oprime, escraviza as pessoas com drogas, com álcool, sexo ilícito, mentiras. A igreja cada vez mais liberta as pessoas, ensinando a verdade, pois o conhecimento da verdade é que nos liberta, disse Jesus. O mundo ensina que Deus pune as pessoas, a igreja ensina que Deus ama as pessoas. O mundo cada vez mais destrói as famílias, a igreja cada vez mais fortalece as famílias, construindo relações para além da temporalidade. O mundo quer ser servido pelas pessoas, a igreja cada vez mais serve as pessoas. O mundo discrimina as pessoas, a igreja cada vez mais aceita e abraça as pessoas. O mundo divide as pessoas em classes, os mais favorecidos, os menos favorecidos, o patrão, o funcionário, os da periferia, os do centro, mas a igreja acolhe a todos, ricos, pobres, brancos, amarelos, pardos, negros, homens, mulheres, crianças, idosos, doutos, indoutos, mestres, alunos. A igreja abraça a todos. A igreja não separa as pessoas em classes sociais. A igreja declara que há uma só fé, ou um só batismo, ou um só Senhor, ou um só Espírito, ou um só Senhor Jesus Cristo, que é de todos e por todos eternamente. Amém. Irmãos, é compreensível que algumas pessoas tenham um pouco de dificuldade em se ajustar à igreja. Claro. Porque a mentalidade da igreja é a mentalidade de Cristo. Ele é o cabeça da igreja. A mentalidade de Cristo é amar a todos. A mentalidade de Cristo é servir antes de ser servido. A mentalidade de Cristo é socorrer o desvalido. E Cristo Jesus é o cabeça da igreja. E quando a gente entra, a gente pensa em receber, me dá. E de repente você diz, uau, eu preciso aprender um outro nível, que é melhor dar do que ficar recebendo. Então no primeiro momento existe um conflito de adaptação. Mas aí nós passamos por essa metanoia, por essa mudança de mente, e aprendemos a pensar como Deus pensa, porque a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo Jesus, aleluia. Portanto, amados, existe um processo para cada um de nós nos ajustarmos aos pensamentos de Cristo Jesus. Eu posso então, pastor, crescer na graça e no conhecimento de Cristo? Pode e deve. Como que eu faço isso? Tenha comunhão com os irmãos. Estude a palavra de Deus. Comece a praticar, a vivenciar, a experienciar aquilo que você está aprendendo. Comece a andar em amor. Comece a andar em graça. Comece a andar em fé. Trate as pessoas com bondade, com longanimidade, com graça. Comece a celebrar a Deus. Aprenda a louvar e adorar. Eu vejo que
tudo isso vai nos ajudando, vai nos formando, vai nos educando para sermos membros da igreja. Mas lembre-se, você é membro da igreja e a igreja é o corpo de Cristo Jesus. Cristo Jesus é o cabeça da igreja, Ele é o governo da igreja. Como é importante você fazer parte da igreja, como é importante você ser batizado no corpo de Cristo. Portanto, não se isole, não se afaste da comunhão dos irmãos, integre-se ao corpo de Cristo, voluntariamente, venha para servir na igreja, contribua generosamente com os recursos que Deus tem dado a você, ame a igreja, ame o corpo de Cristo Jesus, seja esse instrumento de paz, de vida na igreja. Agora, para nós partirmos para o encerramento, vamos também olhar um pouquinho para o futuro dessa igreja maravilhosa, o amanhã da igreja. Como é que será o amanhã, o futuro da igreja de Cristo Jesus? Queridos, o mundo não tem futuro, tem fim. A igreja não tem fim, ela tem futuro. A igreja tem o Espírito Santo hoje e sempre. A igreja tem a Bíblia Sagrada hoje e sempre. A igreja tem um noivo e brevemente terá o esposo. A igreja tem um banquete sendo preparado para ela. A igreja tem uma coroa sendo esperada por ela. A igreja andará em ruas de ouro daqui uns dias. A igreja foi ungida para governar. A igreja está ungida para as bodas com o Cordeiro. A igreja sabe que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo é totalmente digno. E a igreja se alegra por pertencer aos céus. Aleluia. O Evangelho de João, capítulo 6, versículos 5 e 6 diz assim: levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para este povo comer? Jesus fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, para experimentá-lo, pois já tinha em mente o que ia fazer. Veja comigo esse quadro. Jesus Cristo, juntamente com seus discípulos, estava num lugar isolado, desabitado. Uma grande multidão veio ter com Jesus para ouvi-lo. As pessoas estavam cansadas, desalentadas, famintas. Em meio a esse quadro, Jesus Cristo pergunta ao discípulo Filipe: onde compraremos pão para dar um pedaço para cada um deles? Filipe se depara com uma pergunta que desencadeou um grande problema. Senhor, não tem recursos financeiros para investir na compra de pães para todos eles. Se nós tivéssemos o dinheiro, não existe um fornecedor de pão que pudesse preparar o pão para que eles pudessem comer. Nós estamos aqui em 15 mil pessoas, Senhor. O versículo 6 diz que ele fez essa pergunta apenas para pôr ele à prova, para experimentá-lo. Esse texto diz que o cabeça da igreja, que é Jesus Cristo, sempre sabe o que é que ele vai fazer. Ele fez a pergunta, mas ele já sabia o que ia fazer. Não tem como você vir bem devagarzinho assim, pelas costas de Jesus, e dizer: Jesus, me assustei. Não tem como. Não tem como. Jesus sempre sabe. Ele conhece o teu amanhã muito melhor que você conhece o teu ontem. Descanse. Confie. Jesus Cristo nunca é pego de surpresa. Ele nunca será surpreendido por coisa alguma. A igreja não está sem rumo, não. A igreja não está sendo dominada pelo pecado, não. A igreja não está perdendo para as trevas, não. A igreja não está fria, não. A igreja está nos trilhos, sim. O Espírito Santo é aquele que conduz a igreja. A igreja marcha firme e triunfantemente para o prêmio da soberana vocação. As portas do inferno não prevaleceu, não prevalece hoje e jamais prevalecerá contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! É assim. Aleluia. Amados, o mesmo Espírito Santo que se manifestou como vento impetuoso na igreja primitiva, ele continua se manifestando como vento hoje. O vento do Espírito Santo continua soprando. Não há poder que possa deter o vento do Espírito. O mesmo Espírito Santo que se manifestou como fogo e que foi visto no dia de Pentecostes, esse fogo não apagou, não. Este mesmo fogo continua queimando e não há poder que possa apagá-lo. Este mesmo fogo continua hoje queimando na igreja do Senhor Jesus Cristo.
Cristãos continuam incendiados, crianças estão incendiadas, juniores e adolescentes estão experimentando o fogo do Espírito nesses dias, os casais estão incendiados com o toque do Espírito Santo, os de terceira idade estão frutificando pelo poder do Espírito Santo. Isto é a igreja do Senhor. A igreja do Senhor Jesus Cristo continua glorificando, continua adorando, continua dançando, se alegrando, continua curando, continua servindo, continua amando, continua mantendo Satanás e seus demônios debaixo dos seus pés. É assim. Eu quero encerrar citando uns textos que brevemente vai acontecer. Olha Apocalipse 21 e 2. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada para o seu marido. Você não precisa ver horóscopo, você não precisa de cartomante, você não precisa ler as suas mãos, está escrito aqui já o seu futuro. Esse é o nosso amanhã. Essa cidade que vamos morar. Apocalipse 21, 5 diz: aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. Se você não gosta do seu nariz, nem precisa ir para um cirurgião plástico, vai ser novinho. E como aprendemos ontem, não vai ser restaurado igual, vai ser restaurado muito melhor. A minha orelha é muito grande, pastor, esqueça, daqui a pouco você vai ter uma orelha nova. Eu não gosto do meu cabelo, pastor, não tem problema, daqui a pouco você vai ter um cabelão bonito. Eu estava falando para o pastor Fragale, quem perde o cabelo aqui na frente, pensa. Quem perde aqui atrás é inteligente. E quem perde tudo aqui, ele pensa que é inteligente. Eis que faço novas todas as coisas. Acrescentou: escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Queridos, isto é assim. Ah, pastor, eu não concordo com isso. Não precisa da sua concordância, isso vai ser assim. É assim. Independe de nós. Apocalipse 21, 9 diz assim: um dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheias das últimas iras, pragas, aproximou-se e disse: venha, eu mostrarei a você a noiva, a esposa do Cordeiro. Você pode ver a alegria desse anjo, falando com João: ei, vem aqui, eu vou mostrar para você a noiva do Cordeiro. E ele me levou no Espírito a um grande e alto monte, mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus. Ela resplandecia com a glória de Deus, e o seu brilho era como de uma joia muito preciosa, preciosíssima, como clara como cristal. Apocalipse 22, 10 diz: então me disse, não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Continue o justo a praticar, o injusto a praticar injustiça, continue o imundo na imundícia, continue o justo a praticar justiça, e continue o santo a santificar-se. Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, eu retribuirei cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. O Espírito e a noiva dizem: vem. Todo aquele que ouvir, diga: vem. Quem tiver sede, que beba de graça da água da vida. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos vocês hoje e sempre. Amém. A graça é para hoje e para sempre. Amém. Amém. Aleluia. Que cada um de vocês aprenda a amar a igreja. Se apaixone pela igreja. A igreja não está em crise, a igreja não está com problemas, a igreja não está. O cabeça da igreja é Jesus, e aquele que conduz a igreja é o Espírito Santo de Deus. Que vocês permaneçam abençoados em nome de Jesus. Amém.